Primeiramente, bom dia a todos e a todos. Agradecer o convite do Sérgio, o convite do sindicato, né, comentar que o Jazz sempre está à disposição do sindicato, né, o Jazz também está acompanhando esse debate de perto, né, está produzindo vários materiais a respeito, inclusive está atualizando a calculadora da questão da aposentadoria, produzindo notas técnicas para subsidiar esse debate que vai ser muito importante em Brasília, né, não só na questão jurídica, questão técnica, questão econômica, todo esse debate amplo que vai ocorrer, né? Ou seja, o Jazz está acompanhando de perto esse debate para produzir materiais para subsidiar a luta dos trabalhadores e também para tentar não só mobilizar, mas também convencer as pessoas, né? Demonstrar dos prejuízos que essa reforma, na verdade, nem dá para chamar de reforma, na verdade, uma deforma, uma destruição, né, do sistema de seguridade social brasileiro, você tentar mudar essa visão que a população tem, porque o governo já está colocando vários materiais publicitários na mídia, né, já tem algumas propagandas falando a nova reforma, mas na verdade é simplesmente uma reforma normalmente... A nova Previdência. A nova Previdência, né, nova Previdência. Quando você fala nem fala em reforma, mas quando você fala em reforma, normalmente você imagina algo bom, né? Você está reformando algo, melhorando, ampliando, mas na verdade não é o que acontece. Na verdade, você está restringindo o acesso aos benefícios, está reduzindo direitos, está reduzindo os valores do benefício e uma série de medidas que vão prejudicar em muitos trabalhadores, né? Ou seja, pessoas que hoje a gente já tem uma dificuldade muito grande de se aposentar, a tendência é que amplie ainda muito mais, ou seja, vai se tornar mais difícil, e como foi comentado pela Silvana aqui, as pessoas, né, vão estar com uma idade avançada, não vão conseguir se aposentar, a pessoa vão brincar, né, brincar entre aspas, né, a pessoa vai morrer, pode voltar a trabalhar, que ainda assim, dependendo da situação, não consegue se aposentar nessa situação que a gente vê hoje, né. É importante também comentar que esse processo da reforma da Previdência não é um processo isolado, né? Já vem um processo que já vem desde 2016, nesse avanço do neoliberalismo, o avanço na discussão pela redução do Estado brasileiro, ou seja, o Estado gastando menos, essa lógica de Estado mínimo, essa lógica de privatização, essa lógica de reforma, ou seja, de retirada de direitos, nessa lógica de reduzir o papel do Estado, ou seja, de reduzir a intervenção do Estado da economia, que prejudica o crescimento econômico, e na lógica de você retirar o Estado que participa de vários segmentos para você abrir espaço para o mercado, né? Ou seja, através da previdência privada, como foi comentado aqui, mas também para drenar recurso público do nosso esforço físico, né? Físico e mental, ou seja, o que a sociedade gera de imposto para drenar para o mercado financeiro, né? A gente discute muito que a previdência seria o principal gasto brasileiro, mas na verdade o principal gasto é com juros, né? A gente vê que o ano passado foram quase 400, 500 bilhões de juros para o mercado financeiro, né? Ou seja, aonde deve fazer uma reforma, onde se deve se mudar? Será que é na Previdência, né? Onde as pessoas precisam muito, onde é um sistema que reduz a desigualdade, que reduz a pobreza, né? Que a gente também tem informação que em vários municípios, quase 70% dos municípios, os benefícios previdenciários são maiores que o FPM, né? Ou seja, o repasse do governo federal para esses municípios é menor do que os benefícios da Previdência, ou seja, é importante para as economias, principalmente dos menores municípios. O que a gente vê que, na verdade, essa PEC, né, que nessa PEC 6 do governo federal, na verdade, é uma completa destruição do sistema de seguridade social, né, no Brasil, né. Só para fechar essa parte mais estrutural, mais da conjuntura, outro ponto também que merece ser debatido diz respeito ao déficit da Previdência, né, o suposto déficit da Previdência. Porque se a gente tivesse, de fato, as verbas, né, que deveriam ir para a Previdência, não tivesse desonerações, a DRU, ou mesmo algumas isenções que existem, com certeza a situação da Previdência seria muito melhor, né? Você teria uma situação até mesmo superavitária. Você tem quase 450 bilhões de dívida das empresas com a Previdência, né? Se a gente conseguisse receber esses recursos, tem mais ou menos 150 a 160 bilhões de isenções, né, de desvinculações que retiram dinheiro da Previdência. Ou seja, tem várias medidas que poderiam ser tomadas antes de você, de fato, fazer essa reforma que vai destruir como um todo o sistema de seguridade no Brasil. E, além disso, a gente vê que o ideal seria que você estimulasse as pessoas, né, você tivesse uma medida de crescimento econômico e investimento produtivo, onde você estimulasse o emprego e estimulasse a formalização do emprego. Ou seja, na verdade, você tem no Brasil hoje, praticamente metade do mercado de trabalho está na informalidade. Ou seja, como é que você vai discutir uma reforma da Previdência para incluir mais pessoas se você tem ainda que só metade dos trabalhadores estão cobertos, né, pela Previdência? Ou seja, na verdade, você deveria avançar no sentido de mais pessoas estarem contribuindo para você, de fato, ter uma Previdência mais, digamos, mais forte, que pudesse trazer mais benefícios para a população. Pode passar.
Aqui, rapidamente, né, para discutir um pouco dos conceitos da Previdência, né, o que ela visa garantir, né, ou seja, em que momentos que ela, digamos, que ela atua, né, para atender o trabalhador, na questão da idade, a questão de doenças, a questão de invalidez, a questão do acidente de trabalho. Agora mudou também essa lógica da questão de acidente, né, o trabalho, se for um acidente não de trabalho, já muda a questão da regra do cálculo do benefício também, a questão de gravidez e a questão de reclusão e de morte. Um ponto que é importante destacar aqui hoje, na questão da Previdência, nessa discussão também mais estrutural do sistema, é fazer um comparativo com o sistema de capitalização, né, que alguns países já adotaram. A gente viu que, na verdade, não deu certo em nenhum país onde foi adotado. Hoje, no Brasil, pelo sistema previdenciário hoje de repartição, você tem uma série digamos assim, de benefícios assistenciais e previdenciários que acabam protegendo o trabalhador. No sistema de capitalização já muda tudo, né? Você tem um sistema onde tem contas individuais do trabalhador e cada pessoa está por livre, digamos assim, está sozinha no universo, ou seja, ela vai ter que estar, se acontecer algum problema, alguma coisa, vai ter que se socorrer de forma individual, não tem mais esse padrão de cobertura que tem hoje na Previdência. Já muda também essa questão da cobertura que existe hoje no sistema. Pode passar. Aqui um pouco do que eu falei no começo, né? É importante discutir, quando a gente discute Previdência, também discute principalmente a questão do déficit, é importante destacar que a Previdência está num rol mais amplo, ou seja, não é só a Previdência, a gente tem pela Constituição que a Previdência está dentro do sistema de seguridade, que está a Previdência, a assistência e também a saúde, ou seja, é muito mais amplo do que simplesmente dizer que a Previdência é isolada, que tem déficit ou não, ou seja, você tem um sistema que é muito mais amplo, que contempla não só a Previdência, mas também a assistência e também a saúde. Acho importante destacar que existe um sistema mais amplo que tem uma proteção muito grande que existe hoje, que pode estar sendo destruído, né? Pode passar. Aqui pode passar também. Outra questão também, comparando com os países que existem, que têm um sistema de previdência semelhante ao nosso, a gente vê que em vários países, como no Brasil, é tripartite, ou seja, em alguns casos, inclusive, o Estado ou mesmo as empresas contribuem com uma parcela muito maior do que o do trabalhador. A gente pode rapidamente passar aqui um exemplo, como, por exemplo, a Dinamarca, que é o primeiro país ali, você tem quase 75% do sistema é mantido pelo governo, ou seja, existe um pacto social, ou seja, que você não pune tanto trabalhadores. Na verdade, você tem um pacto social onde o Estado vem para proteger o trabalhador desse sistema, ou seja, existe uma proteção do Estado e não só o trabalhador fica com os encargos previdenciários, né? Ou seja, existe uma divisão maior desse sistema. Então, rapidamente, a gente vê que vários países existem uma proteção muito grande do Estado, ou seja, há uma divisão maior, ou seja, não é só o trabalhador que tem que arcar com isso, ou seja, tem um pacto social no sentido de você ter mais recursos públicos contemplando a Previdência, ao contrário do que acontece no Brasil, onde você retira, inclusive, recursos públicos, né, com desonerações, isenções e mesmo refinanciamentos de dívidas, você acaba tirando recursos da Previdência. Depois eu vou repasso esses slides, né, só para exemplificar que vários países têm esse mesmo sistema que o brasileiro, e existe também uma participação muito grande do Estado, ao contrário do que se prega no Brasil, de você tirar o Estado da Previdência Social, né, você tirar, hoje nessa reforma, você retirar o Estado dessa participação da Previdência. Pode passar. Aqui, rapidamente, como o sistema é hoje, né, um pouco a Silvana comentou rapidamente algumas questões, vou passar também, para não tomar muito tempo, né, hoje você tem duas formas de aposentadoria, né, por tempo de contribuição, com 30 anos de contribuição, ou 35, no caso a mulher e o homem, e o cálculo do benefício é pelo fator ou pela pontuação, né, o 8595 que já mudou para 8696. Você também tem outra forma de aposentadoria, que seria a questão por idade, que você precisa ter no mínimo 60 anos no caso da mulher e 65 no caso do homem, que vai avançar para 62 anos no caso da mulher, e 15 anos de contribuição. Aqui também vai ser alterado para 20 anos, ou seja, vai exigir um tempo muito maior de contribuição, sendo que hoje já é difícil as pessoas conseguirem ter 15 anos, imagine 20. A gente tem informações do Ministério do Trabalho que demonstram que, no Ministério da Previdência, melhor dizendo, que a gente vê que praticamente metade dos trabalhadores não consegue preencher um ano, 12 meses seguidos de contribuição previdenciária, porque em função da informalidade, em função do desemprego, ou seja, o trabalhador não consegue manter nem mesmo 12 meses seguidos de pagamento à Previdência. Imagine com 20 anos a dificuldade que as pessoas vão ter para se aposentar. Na verdade, nem vão se aposentar e pior, né? Não vindo aposentar, vão receber um benefício de prestação continuada que é muito reduzido, né? Pode passar.
Um ponto que a gente tem discutido no Diese, que acho que é um ponto, se não o principal, mas dos principais, que foi comentado aqui anteriormente pela Silvana, também foi destacado até pelo Nelson, que é essa questão da alteração essa PEC, ela coloca muitos dispositivos transitórios, né, que podem ser alterados posteriormente, ela deixa aberto que várias questões podem ser alteradas posteriormente através de decreto, de lei complementar, e não exige um quórum mínimo para votação. Ou seja, pode ter alterações complementares, como a questão da capitalização que pode vir e vai vir. Você pode ter alterações sem que tenha um quórum mínimo. Ou seja, o governo pode votar qualquer mudança sem que haja um quórum qualificado, né, um quórum maior. Já pode vir mais mudanças muito graves, sem que você tenha, de fato, uma aprovação pelo Congresso. Né? Você pode ter várias mudanças sem que passe... você deixa vários pontos em aberto que você pode, posteriormente, colocar através de leis e que pode prejudicar ainda mais. Se hoje essa proposta é ruim, né, é péssima, você pode ainda ter uma situação que vai piorar ainda mais, dependendo do que vai vir, né? Infelizmente, a gente tem essa situação. Rapidamente, também passando alguns pontos, se a gente também não consegue terminar a apresentação aqui, mas rapidamente, você também está alterando a idade mínima, como já foi comentado, de 60 anos para 62 anos, rebaixa os valores do benefício para os trabalhadores do regime geral, porque, primeiro, você altera a base de cálculo da aposentadoria, né, ou seja, atualmente você descarta os 20% rendimentos, né, os benefícios, os menores cálculos do benefício, os menores rendimentos, né, você retira, e a partir da reforma da PEC, se for aprovada, você pega a média inteira desde 94, né, você já pega uma média grande sem retirar os valores menores, né, se a pessoa começou a trabalhar lá com um salário mais baixo, vai estar contabilizando todo esse período e vai rebaixar o salário, né, o benefício. Altera também a forma de cálculo, né, no caso, você tem parte dos 60% com 20 anos de contribuição, e a cada ano que exceder os 20 anos, que é o mínimo, né, você acrescenta 2% limitado a 100%, ou seja, você vai ter que trabalhar 40 anos para conseguir o 100% da média. Não é importante destacar que não é a integral, né, 100% da média, essa média rebaixada, né, ou seja, sendo que hoje, comparando com a questão do benefício por idade que existe hoje, você já parte de 85% da média, que é a média mais elevada, desconta os 20% menores contribuição. Ou seja, além de você rebaixar o valor do benefício, você também altera o valor mínimo. Hoje a gente a pessoa com 20 anos vai receber em média 60% da média rebaixada, e hoje é 85% da média desconta os 20% menores, né? A questão do tempo de contribuição também, ele aumenta de 15 para 20, já vai dificultar muito mais que as pessoas consigam se aposentar, né? Vai dificultar em muito. Outra questão também que altera as alíquotas também, né? Ou seja, tem mesmo mudança nas alíquotas de contribuição, aumentando principalmente para os salários mais elevados, né? Mas também não mexe muito nos mais baixos. A criação do regime de capitalização, que pode ser o fim, que inclusive, né, essa discussão do regime de capitalização, você pode ter a situação onde você pode acabar com o regime geral, porque as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, elas, não digo de livre e espontânea vontade, elas podem entre aspas, está optando pelo novo regime, e esse regime pode estar vinculado à carteira verde e amarela, ou seja, a pessoa ela vai estar numa situação precária no mercado de trabalho, vai estar contribuindo para o regime de capitalização, sem que exista, de fato, uma recomposição, digamos assim, no estoque de pessoas que está no regime geral. Você pode ter uma troca das pessoas que vão estar entrando no mercado de trabalho com a carteira de trabalho verde e amarela, e, além disso, né, vão estar no sistema de capitalização. Se as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho vão estar com a carteira de trabalho verde e amarelo e na capitalização, o regime geral acaba, porque no longo prazo você não vai ter mais pessoas contribuindo para o regime geral, que é um problema também. Ou seja, você cria outro regime que pode vir a substituir o regime geral que existe hoje, né? Pode passar. Outra questão, que hoje você tem a idade mínima vai passar para 62 e 65 anos, mas em 2024, se ocorrer um aumento da expectativa de vida, vai aumentar ainda mais a idade mínima. Você tem uma regra de transição com idade mínimas progressivas, né, até chegar a 62 e 65 anos, ou seja, você dificulta em muito o acesso, não só posteriormente, mas também quem está na regra de transição. Outra questão que é importante destacar, na regra de transição,
a regra nova do benefício já vale, ou seja, você está tendo uma regra de transição na questão da idade mínima e na questão do tempo de contribuição, mas o benefício já é calculado pela regra nova, né? Ou seja, você já está usando a regra dos 60% mais 2% a cada ano que excede 20 anos, já está utilizando a regra nova, ou seja, já está aplicando a reforma para quem vai estar na regra de transição. Mudou também a questão da idade mínima também para a agricultura, no caso das mulheres, que é um prejuízo muito grande, né? Aumentou a idade mínima na agricultura, mudou também a forma de contribuição, mas vou passar rapidamente, senão a gente não consegue passar tudo. Também prejudica os trabalhadores da área de educação, os professores, principalmente as mulheres também, né? Ou seja, vão ser prejudicadas, ou seja, uma série de medidas para prejudicar em muitos trabalhadores. Pode passar. A questão das pensões também, que muda também a regra, né? Você tem hoje que o valor da pensão é 100%, com a mudança que já vinha, né, em outros, com aquela minuta que vazou também no Temer, já tinha algumas discussões nesse sentido, você reduz o valor das pensões, que inclusive pode ser menor que o salário mínimo, né? Se a pessoa já tinha um benefício igual ao salário mínimo, se veio a falecer, você vai ter 50% mais 10% por dependência. Se a pessoa, por exemplo, tinha somente um cônjuge, né, só tinha o marido ou a esposa, né, no caso, o valor vai ser de 60% equivalente ao salário mínimo, ou seja, vai rebaixar, sendo que hoje você tem 100% e não pode ser menor que o salário mínimo, né, você está desvinculando o salário mínimo dos benefícios. Desvincula também o salário mínimo do BPC, né, que hoje é no mínimo o próprio salário mínimo, você vai ter uma mudança, onde as pessoas que vão estar na faixa de 60 até 70 anos, de 60 a 70 anos vão receber R$400, né? Ou seja, um valor ínfimo, né? E depois que passar, a pessoa conseguir, né? Que é muito difícil a pessoa conseguir chegar nos 70 anos de idade, ela vai receber o salário mínimo, ou seja, mas de 60 a 70 anos ela vai receber R$400, né? Imagina a pessoa viver com R$400, é um absurdo, né? E além disso, né, não somente ela restringe o valor, mas ela também coloca algumas condições, que a família não pode receber mais que 1/4 do salário mínimo e tem que ter uma condição de miserabilidade, onde a pessoa não pode ter um patrimônio maior do que R$90 mil, né? Ou seja, além de você reduzir, você coloca uma série de medidas para restringir o acesso a esse benefício. Muda também algumas questões de salário família, também ao seu reclusão, também reduzindo. Muda também a questão do abono salarial, ou seja, se hoje quem tem direito ao PIS/PASEP são pessoas que recebem até 2 salários mínimos, vai reduzir para 1 salário mínimo. Aqui, rapidamente, só para a gente ver o efeito disso, só 23 milhões de pessoas vão ser afetadas por isso, ou seja, cerca de 23 milhões de pessoas vão deixar de receber o PIS/PASEP, né, ou seja, uma perda também muito grande. Outra questão também que mexe com a questão dos aposentados é a questão do fundo de garantia, né? Porque hoje, né, a pessoa que está aposentada continua trabalhando, tem as regras normais do trabalhador no mercado de trabalho, né? Fundo de garantia, INSS, rescisão, etc. Com a mudança, se a PEC passar, as empresas que contratam trabalhadores que já estão aposentados não vão precisar mais pagar fundo de garantia. E além disso, né, além de não precisar pagar fundo de garantia, na hora que tiver rescisão, também, se mandar o trabalhador embora, não precisa pagar a multa do fundo de garantia, né? Ou seja, várias questões, vários pontos para favorecer somente o patrão, né, e ferrar com o trabalhador. Você falou aí da empresa contratar aposentado, mas quem já está trabalhando e se aposentar na empresa, nesse caso, perde também ou não? Eu não sei. Nesse caso, eu não sei também. Isso eu não sei, teria que dar uma olhada para verificar. Perde então. Então vamos lá, pode passar. Aqui rapidamente, para a gente também estar no avançado do tempo, só rapidamente passar as regras atuais de cálculo do benefício e alterações que estão na PEC, pode passar. A proposta da PEC que muda, né, não só o urbano, mas também o rural. Você estipula a idade mínima 62 anos para mulher e 65 para homem. E essa expectativa é atual, né? Se você, como eu fui comentando anteriormente, tiver um avanço na expectativa de vida do Brasil, que é o que está ocorrendo atualmente, a partir de 2024 você pode ter um aumento ainda maior. Você pode chegar, por exemplo, a 67 anos e 64 ou 70 anos, dependendo do aumento da expectativa de vida, né? Ou seja, você vai ter essa idade mínima que não é fixa, né? Ou seja, ela pode vir a aumentar ao longo dos anos, a partir de 2024, onde vai ter uma atualização da expectativa de vida no Brasil.
aumenta, né, o tempo de contribuição para 20 anos, como já foi comentado, e também no rural, né, principalmente a mulher vai perder, né, porque ela, hoje se a aposentadoria já é difícil se aposentar com 55 anos no meio rural, vai aumentar para 60 e vai estabelecer 20 anos de contribuição, como hoje é 15. Né, já tem uma série de medidas que vai restringir o acesso ao benefício das pessoas que hoje já têm uma dificuldade muito grande de conseguir se aposentar, vai dificultar ainda mais, né. Pode passar. Aqui é a questão que eu comentei anteriormente, né, a questão do cálculo do benefício, né, que hoje é a média das 80% maiores remunerações, você desconta, né, os 20 menores remuneração, com a proposta do governo você não descarta nada, você calcula a média aritmética geral, atualiza, claro, mas desde 94 sem descontar os menores benefícios, né, ou seja, também é uma perda muito grande, né. Ou seja, tem várias medidas, não só no acesso ao benefício, mas também no valor do benefício que estão prejudicando e vão prejudicar e muito o trabalhador. Aqui é o que a gente já comentou, foi comentado também anteriormente a questão do cálculo do benefício, né, que você conseguindo ter a contribuição mínima de 20 anos, né, no caso para aposentar por idade, o valor mínimo parte de 60% e vai acrescentando 2% a cada ano trabalhado até chegar no 100%, ou seja, mas para chegar no 100% da média rebaixada, você tem que trabalhar 40 anos para conseguir chegar nesse patamar, né? Ou seja, sendo que hoje, né, você tem a média, que é uma média que desconta os menores contribuições, e já parte de 85%, né? Ou seja, já parte de um benefício maior do que o benefício que vai ser implementado, né? Infelizmente, também uma perda muito grande, que acaba puxando a média do benefício para baixo, reduzindo em muito o benefício. Pode passar. Aqui, né, só para exemplificar, né, como é que ficaria a situação, né, com 20 anos de contribuição, né, e também o valor do benefício. Né, você parte de 60% com 20 anos e vai até chegar a 100% com 40 anos de contribuição. É só para exemplificar como ficaria, né, ano a ano, com anos de contribuição e também o valor que a pessoa iria receber. Ou seja, hoje você com 15 anos de contribuição, que é o mínimo, você consegue 85%, para chegar nesse patamar aqui da regra atual, na regra nova, você teria que trabalhar 32 anos ou 33 anos para conseguir atingir o que é hoje, que na verdade hoje ainda é a média um pouco mais elevada. E o cálculo aqui com o novo benefício já seria com a regra rebaixada, né? Ou seja, além de você perder no cálculo da média, você perde também, porque vai ter que contribuir um tempo muito maior para conseguir atingir os mesmos patamares, né? Na verdade, nem dá para dizer que é os mesmos patamares, porque essa média aqui seria rebaixada, né? Pode passar. Aí você também pode. Aqui a regra de transição, um pouco a Silvana apresentou rapidamente alguns pontos, vou tentar passar aqui rapidamente também, porque a gente já está um pouco avançado. Aqui é um pouco da regra de transição, né? São 3 regras por tempo de contribuição e uma regra por idade. Né? Aqui a primeira regra seria a regra de pontuação, onde você precisa atingir uma pontuação mínima que soma a idade mais o tempo de contribuição. Mas você, nessa regra, mesmo com esse sistema que é transitório, né, se vier a ser aprovado, você já tem uma contribuição mínima, né, 30 anos no caso da mulher e 35 anos homem. E nesse caso, como eu comentei anteriormente, não existe regra de transição, né, no caso do benefício. Ou seja, o benefício já é calculado pela regra nova que eles querem implementar. Ou seja, você parte dos 60% no caso com 20 anos e soma mais 2% a cada ano até chegar ao 100. Nesse caso da pontuação, até pode passar para o próximo. Aqui fica mais claro para a gente ver, né? Ou seja, já a partir de 2019, se caso vier a ser aprovado, você tem o que é hoje, né, 86, 96, e vai subindo 1 ponto a cada ano. Hoje você sobe 1 ponto a cada 2 anos, né? Ou seja, você vai exigir aqui uma pontuação muito maior, as pessoas vão ter dificuldade para conseguir atingir. Que você parte aqui de 86 pontos, 86 pontos no caso da mulher e 96 no caso dos homens, chegando até 100 no caso das mulheres em 2033, e dos homens chega a 105 em 2028. Você atinge antes o teto da pontuação, mas também no caso da pontuação é uma regra transitória, e o valor do benefício já é calculado com a nova regra estipulada pelo governo, né? Ou seja, já tem essa transição que, em alguns casos, pode ser que tenha uma situação, principalmente para quem está mais próximo de se aposentar, pode ter algumas vantagens, né, digamos assim, mas o benefício vai ser calculado com a regra nova. Né? Pode passar. Então, aqui a segunda regra, que você tem a questão do tempo de contribuição e também a idade.
que no caso da idade mínima você teria que ter um tempo de contribuição e a idade mínima. Mas você também tem que ter o mínimo de contribuição. Você já tem as idades mínimas que partem de 56 anos no caso da mulher, e 61 anos no caso dos homens, e essa idade mínima, né, ela vai aumentando, ou seja, vai aumentando 6 meses, ou seja, ela parte de 56 até chegar no 62, e 61 até 65, mas ela vai aumentando meio ano, né, 6 meses a cada ano, até chegar nas idades mínimas que o governo quer estabelecer. E mais uma questão, né, o benefício já é calculado com a regra nova, né, pode passar. Que aqui fica mais fácil para a gente entender. No caso das mulheres, chegaria aos 62 anos, na idade mínima, nessa regra de transição, relacionado também o tempo de contribuição, né, chegaria a idade mínima estabelecida em 2031, que ela vai aumentando 6 meses a cada ano, chegaria em 2031, e no caso dos homens chegaria antes, né, chegaria no ano 2027, ou seja, você tem um avanço, né, ou seja, além de você ter um tempo mínimo de contribuição, você precisa estar acompanhando as idades mínimas que vão estar aumentando, ou seja, a pessoa vai ter que não somente ter um tempo de contribuição mínimo, 30 anos no caso da mulher e 35 anos homem, mas também a idade vai subindo, a pessoa vai ter que correr atrás para conseguir atingir, para não ser tanto penalizada, né? Ou seja, você tem as idades mínimas estabelecidas, já, no caso do homem, 65 anos em 2027, e no caso das mulheres, em 2031. Ou seja, mas mesmo assim é uma regra também que é tanto complicado, né? Pode passar. Aqui a terceira regra de transição, nesse caso não tem idade mínima, né, que é uma regra de transição por tempo de contribuição vinculada a um pedágio, né, pagamento de um pedágio de 50% em relação ao tempo de contribuição. Ou seja, para quem está 2 anos de cumprir, né, o tempo de contribuição mínimo, no caso das mulheres 30 anos e homens 35 anos, se faltando 2 anos, a pessoa falta 1 ano para se aposentar. Ela vai ter que pagar 50% de pedágio. Ela teria que trabalhar 1 ano, vai trabalhar 1 ano e meio para pagar esse pedágio para poder se aposentar. Né? Ou seja, mas essa regra que vale para quem falta só 2 anos para atingir o mínimo do tempo de contribuição. Mas além disso, né, além de você exigir um pedágio para a pessoa que só vale para as pessoas que faltam 2 anos para atingir o tempo mínimo de contribuição, além de ela pagar 50% de pedágio do tempo que resta, né, ou seja, 50% do que vai faltar, vai aplicar o fator previdenciário, né, ou seja, a pessoa tem 2 anos, né? Vou conseguir me livrar da reforma, mas daí vem o fator previdenciário e come o benefício, dependendo da idade que a pessoa tem, né? Dependendo se tiver uma pessoa mais nova, dependendo da idade que a pessoa começou a trabalhar, o fator previdenciário come quase, dependendo, come metade, 40% do benefício, né? Ou seja, é uma regra de transição, mas também, né, não é das melhores, né? E por fim, né, pode passar. Tem a última regra de transição, que seria no caso por idade, né? Que a idade mínima ela vai aumentando ao longo dos anos. Até pode passar no próximo slide. Aqui que fica mais fácil para a gente entender. Ou seja, essa regra de transição, ela é a idade mínima, que ela, no caso das mulheres, no caso, parte de 60 anos, né? No caso 2019, e chega aos 62 anos aqui já. Deixa eu ver só aqui. Está errado. Em 2023, no caso das mulheres. Pode voltar acho que no anterior, que é melhor para verificar. E, na verdade, o gráfico está errado ali. Mas, na verdade, essa idade mínima vai aumentando progressivamente, que ela parte, no caso das mulheres, no caso hoje, né, 60 anos e o homem 65 anos, e vai aumentando até chegar a 62 anos no caso das mulheres. Né? Ou seja, você tem o avanço progressivo da idade mínima, já levando para a nova regra. Ou seja, as pessoas conseguem, a certo ponto, reduzir, aposentar como estabelecido o tempo mínimo de 15 anos, mas só durante um período até que chegue ao final com 62 anos nas mulheres e 65 anos o homem. Né? Você tem uma transição mais rápida, mas também vai chegando nesse ponto que o governo pretende, né? De 62 anos as mulheres e 65 anos os homens. Pode passar mais um. Aqui também mais alguns pontos, né, para finalizar, aqui partindo para o final da apresentação, mais alguns pontos que chamam a atenção também na PEC, né, que seria a questão das pensões. Como eu comentei, né, já há uma redução muito grande do valor das pensões, né, que pode ser inclusive menor que o salário mínimo, e a nova regra passa a ser a seguinte: você tem uma cota de 50%, né, que é uma cota fixa, e 10% adicionados a cada beneficiário. Ou seja, no caso, uma pessoa que vem a falecer, que tem uma esposa, a esposa receberia 50% mais 10%. No caso, 60%, mas se a pessoa que estava viva recebia o salário mínimo, esse valor, inclusive, pode ser menor que o salário mínimo, que existe, inclusive, uma discussão em relação à constitucionalidade dessa regra, porque você vai estar
vai ter uma quantidade, não só no BPC, mas também nas pensões, vários beneficiários que vão estar recebendo menos que o salário mínimo, né? Você desvincula totalmente, sendo que isso, pela Constituição, em tese, seria ilegal, né? Mas seria inconstitucional. Outra questão, que mesmo que você tenha o cônjuge mais filhos, se os filhos passam de 21 anos, essas cotas reduzem. Por exemplo, se a pessoa vem a falecer, tem uma esposa e um filho, ela recebe 70%. Mas se o filho passar de 21 anos, tiver idade maior que 21 anos, essa cota é cortada, ou seja, cai para 60%. Ou seja, depende da idade da pessoa, que o benefício também vai ser diminuído conforme a idade da pessoa. Pode passar. Aqui é uma questão também das pensões, que muda com a questão que hoje, mesmo independente do tipo de incapacidade, a pessoa que recebe benefício recebe 100%, seja um acidente, digamos, normal de trânsito, mesmo acidente de trabalho, hoje é 100% do benefício. Com a PEC, o governo quer que venha a ser calculado o benefício 100% somente para quem se aposenta, quem perde capacidade laboral somente em função da questão do trabalho, né? Ou seja, quem tem problemas desse acidente ou fica incapacitado em função da questão que não seja laboral, ela vai ser reduzido em muito o benefício por causa que mudou essa regra. Ou seja, você acaba utilizando a mesma regra do cálculo do benefício. A gente até traz um exemplo para a gente ver como é que ficaria a situação na prática, né? A gente tem uma pessoa aqui, no caso, o Joca, que ele desde os 15 anos trabalha, mas conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada, né, formal, somente nos últimos 5 anos. Ele tinha um salário de 4 mil nos últimos 5 anos, até para facilitar a conta, e ele veio a sofrer um acidente de trânsito, no caso não laboral, né? Sofreu um acidente de trânsito e se aposentando por incapacidade permanente. Ele ficou incapacitado, mas não em função da questão do trabalho, né? E depois, né, depois de um período, ele veio a falecer. Se a gente calcular o benefício na incapacidade e depois nas pensões, o benefício vai reduzir muito do que é hoje, né? Ou seja, a gente considerando hoje, como ele não teria o tempo mínimo de contribuição, ele já chegaria aqui nos 60% e mais nada. Ou seja, como não ultrapassa os 20 anos, ele não tem acrescido nenhum percentual ao seu benefício. Ou seja, ele receberia 60% dos 4 mil reais, que no caso seria 2.400. Ou seja, já rebaixou e muito benefício. Se ele viesse a falecer, quem receberia o benefício entraria na mesma lógica das pensões que a gente comentou anteriormente. Ou seja, é 50% do básico do benefício, mais 10% por dependente, ou seja, no caso, 60%. Ou seja, daquele benefício que era 4 mil reais, passou para 2.400, no caso, quando ele se aposentou, né, no caso, ficou incapacitado. E quem vier receber a pessoa que ele faleceu, vai receber 1.440 reais, ou seja, daqueles 4 mil de uma renda familiar que tinha lá de 4 mil reais, conseguia sustentar a família, a esposa dele, no caso, a viúva, vai receber 1.440, ou seja, reduz drasticamente o benefício em função da incapacidade não laboral, da incapacidade que não seja laboral, né? Ou seja, tem uma perda muito grande, né? Pode passar. Aqui, rapidamente, também a questão do BPC, que já foi comentado algumas questões. Você separa os benefícios para a pessoa idosa, a pessoa com deficiência. No caso de deficiência, mantém hoje ainda um salário mínimo, que é o mínimo por pessoa deficiente com condição de miséria, recebe o salário mínimo. Já o BPC mudou, né? Hoje você tem, a partir de 65 anos, o benefício do BPC, que é um salário mínimo. Com a regra que o governo quer estabelecer, com a deforma trabalhista, com a deforma da Previdência, o benefício passa a ser fásico, ou seja, de quem em duas faixas. Para quem está com 60 anos ou mais, até chegar a 70 anos, vai receber R$400, né? Ou seja, é um valor ínfimo, né, para a realidade de preços e custo de vida que a gente tem hoje, né? Se a pessoa conseguir, né, chegar aos 70 anos de idade, ela recebe o salário mínimo, né? Ou seja, aqui é uma perda muito grande. Ou seja, a pessoa receber R$400, de 10 anos recebendo R$400, né, é um absurdo, né? E além disso, mesmo que você tenha estabelecido essas condições aqui para receber o benefício, tem algumas ressalvas, né? Ou seja, tem que ter uma renda mensal per capita inferior a 1/4 salário mínimo, né? Ou seja, tem que ter uma renda muito baixa, e além disso tem que ter um patrimônio menor a R$98 mil, né? Ou seja, tem algumas condições que também dificultam muito o acesso ao benefício, né? Pode passar.
seria aqui só para finalizar, pode passar, baixar nesse slide. Só para finalizar rapidamente alguns slides para a gente entender um pouco desse processo, né, e também para a gente contrapor também essa reforma, que na verdade não é uma reforma, na verdade é uma plena destruição dos direitos sociais do Brasil, né, ou seja, tem uma destruição total, né, da Seguridade Social no Brasil. Como foi comentado, muitas pessoas não vão conseguir se aposentar, né, que hoje já é difícil se aposentar, a gente sabe da dificuldade que é se aposentar no Brasil, vai dificultar ainda mais. Alguns trabalhadores, alguns grupos vão ser mais atingidos, né, principalmente a questão do desemprego, em função da questão da rotatividade, em função da questão da informalidade, hoje mesmo com o trabalho intermitente também que dificulta a questão da contribuição previdenciária, ou seja, essas pessoas que estão numa condição, por exemplo, trabalhadores da condição civil, agricultura, limpeza, ou mesmo empregados domésticos, vão ter uma dificuldade muito maior para se aposentar, que já existe hoje, uma dificuldade muito grande. As mulheres têm mais dificuldade de acumular, que na verdade não é 25, é 20 anos. 25 era da regra do Temer, né, que era 25 anos. Ou seja, no caso das mulheres tem uma dificuldade muito grande para acumular 20 anos aqui, corrigir depois, porque além da questão do trabalho, tem a questão da jornada pós-trabalho, né, também com filho, com marido e tal, como foi comentado anteriormente, e além disso, né, até pela questão cultural do Brasil, normalmente quem fica cuidando, por exemplo, de uma pessoa idosa, ou mesmo uma criança, normalmente é a mulher que acaba saindo do mercado de trabalho e acaba não contribuindo e acaba não conseguindo contemplar, contribuir nem hoje, nem 15 anos, que dirá 20 anos de contribuição, né. Muitos não vão ter acesso à aposentadoria, não vão conseguir se aposentar, vão receber o benefício assistencial, mas um benefício assistencial reduzido, né, ínfimo, né, um benefício muito baixo. E a questão da PEC, como eu comentei no começo, né, ele com certeza vai agravar ainda mais as desigualdades do Brasil, que é um país que já é dos mais desiguais do mundo, e vai aumentar a pobreza e a miséria, né. Você vai ter idosos, pessoas aposentadas com uma condição de vida muito baixa, né, com salário muito baixo, com benefício reduzido, em condição de pobreza e condição de indigência, dependendo da situação, né, infelizmente. Pode passar. Outra questão também que preocupa, em função disso, as pessoas mais velhas vão permanecer no mercado de trabalho por mais tempo, né? Ou seja, vão estar no mercado de trabalho tentando, né? Porque a gente sabe que também uma dificuldade é muito grande para a contratação de pessoas com mais idade. Já as pessoas vão ter a tendência de permanecer no mercado de trabalho por um tempo maior. Simultaneamente, a dificuldade de reemprego de pessoas mais velhas. A gente sabe que as pessoas com mais idade têm uma dificuldade muito grande para entrar no mercado de trabalho. E como é que elas vão se aposentar se elas não estão no mercado de trabalho? Se as empresas não contratam, né? Como é que elas vão conseguir se aposentar se as empresas não contratam pessoas com uma idade avançada, né? Como é que elas vão se aposentar? Dificuldade de ingresso de pessoas mais jovens em função da reforma, né? Ou seja, tem várias formas de contratação que inclusive eram ilegais, né? Como o trabalho intermitente, várias formas de contratação que eram legais estão regulamentadas e vão dificultar o acesso das pessoas à previdência. Pode passar. Corrosão da confiança na previdência pública, né? Hoje você tem um pacto de gerações, as pessoas que estão trabalhando, digamos assim, pagam as pessoas que estão aposentadas, você com certeza vai ter um risco de quebra desse pacto de geração. A sobrecarga das mulheres nos cuidados com crianças e idosos, né? Ou seja, você não tem políticas públicas que contribuem para esse fator, você vai prejudicar em muitas mulheres ainda mais. O mercado de trabalho hoje está desestruturado, com desemprego elevado, com informalidade alta, com a reforma trabalhista vai precarizar ainda mais e as pessoas não vão conseguir, de fato, ter um emprego que tenha a contribuição previdenciária, né? Pelo contrário, com a lógica que está vindo também junto com a carteira de trabalho verde e amarela, com certeza várias pessoas vão estar numa condição de informalidade para aceitar qualquer tipo de emprego e não vão ter recolhimento nem mesmo do Fundo de Garantia, nem mesmo do INSS, né? Na questão previdenciária. Pode passar. Seria isso, né? Eu agradecer mais uma vez o convite do sindicato. Estou aberto a pergunta, questionamento, a gente pode fazer um debate agora, não sei como é que está a questão do tempo, e agradecer o sindicato pelo convite. Obrigado, Fabiano.